Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os seus familiares. Amém. Que a graça de Cristo esteja sobre todos vocês. Amados, vocês que ainda não inscreveram no canal e sentem no coração de inscrever para ter acesso a mais de 70 mensagens que estão no canal aí, é só você apertar aí para inscrever e apertar o sininho para aparecer todas as mensagens. Você vai ter acesso a mais de 70 mensagens. No momento que você estiver ouvindo a palavra, por favor, aperte o joinha, não esqueça do joinha, que aí o YouTube também manda essa mensagem para outras pessoas, amém? Amados, vamos meditar num texto hoje que está lá em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 15, está escrito assim: ó, o que justifica o ímpio, o que condena o justo, são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Amém? Provérbios 17, 15. Duas situações aqui, né, que é abominável perante os olhos do Senhor. Quando, né, o ímpio ele é justificado, né, e quando, né, o justo ele é condenado. Isso é abominável perante ao Senhor. Amém? O Senhor, ele é a favor, né, das coisas corretas, a favor do que é certo. Mas, meus amados, eu quero meditar nesse texto aqui. Ele é um texto muito profundo, um ensinamento muito profundo em Provérbios aqui. Vamos entender, meus amados, aqui, ó, né, o que justifica o ímpio, que condena o justo, são abomináveis para o Senhor. Amém? Então vamos compreender aqui o que é uma pessoa justa. Nós temos que entender ao padrão de Deus o que é uma pessoa justa ao padrão de Deus. Não segundo aos padrões humanos, não baseado nos princípios dos homens, amém? Porque Provérbios 14, 12 ali, né, vai dizer que há caminhos que parecem reto aos olhos dos homens, mas o final conduz à morte, amém? Então é necessário que a gente se firme na vitória de Deus, se firme na vitória de Cristo e na justiça que vem de Deus, amém? Por a justiça de Deus, meus amados, ela é tão maravilhosa para mim e para a sua vida, que Jesus, quando estava ensinando ali, né, em Mateus 6,33, ele vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, amém? Então, é importante que a gente busque em primeiro lugar a justiça que vem de Deus, e a justiça que vem de Cristo, amém? É essa justiça que nos justifica e que nos torna justo, amém? Vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, para a gente compreender o que é um justo perante Deus, amém? Romanos 5,1 está dizendo: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aprendemos aqui que o justo, ele é justificado pela fé. Quando você crê em Cristo e recebe Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, meus amados, você se torna justo. A graça de Cristo te justifica. Pela fé, quando você crê em Cristo, você se torna justo e você se torna filho de Deus. Está em Romanos 8,16. Vai dizer, né, que o Espírito Santo testemunha em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Amém? E nós vivemos pela fé. Amém? Porque cremos em Cristo. E Cristo perdoou os meus pecados e perdoou os seus pecados. E aí, meus amados, nenhuma condenação mais prevalece contra nós, porque em Cristo Jesus nós somos libertos de todo mal, amém? Então, uma vez que você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, seus pecados são perdoados e Cristo te justificou. Você passa a se tornar justiça de Deus pela fé no nome de Jesus. Aí em Provérbios está dizendo aqui o que Deus abomina quem condena o justo, amém? Então Deus abomina você condenar aquele que já foi justificado, aquele que creu em Cristo Jesus. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E você se condenar a si mesmo. Uma vez que você recebeu Jesus como único Senhor e Salvador, você entenda, pelo sangue de Cristo você já é justificado. Pelo sangue de Cristo, você já foi perdoado, amém? Então, quando você se condena, você se torna abominável perante aos olhos do Senhor, porque quando você se condena, automaticamente você contradiz, você vai ao contrário daquilo que a Bíblia diz que você é, porque a Bíblia está dizendo que o justo viverá pela fé. Se você creu em Cristo, Cristo te justificou.
E a Bíblia vai dizer que Deus não aponta mais para os seus pecados, amém? Uma vez que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, você se torna justo. Então, quando você se condena, você se torna abominável aos olhos do Senhor. Então, quando você erra, meus amados, quando você nasce de novo, você não permanece no erro. O pecado passa a ser um acidente na sua vida. E quando você errar, meus amados, você declara: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé. Eu fui justificado em Cristo. Eu recebo o perdão de Deus. Amém? Não fique se condenando, mas receba o perdão de Deus. Receba o perdão que é ofertado para você e é oferecido para você. Amém? Você se torna condenado, meus amados, quando você rejeita a graça de Deus, quando você rejeita o favor de Cristo. Então não condene você e não condene o seu irmão, não condene o seu semelhante, porque isso é abominável aos olhos do Senhor, porque aquilo que Cristo justificou, meus amados, você não pode condenar. Amém? Outro texto que eu quero ler com vocês aqui, para você compreender mais sobre a justiça de Deus, porque Jesus está dizendo buscar em primeiro lugar a justiça. Nós já lemos aqui em Mateus 6,33, no versículo, Romanos 5, no versículo 19, está dizendo assim, ó: logo assim, como por meio da desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Então Adão pecou, Adão caiu, o pecado veio sobre todos, mas pela obediência de Cristo, amém? Nós nos tornamos justos, porque a Bíblia fala que muitos serão justos, porque somente os que crerem em Cristo, somente se você acreditar em Jesus, a justiça você recebe pela fé. Quando você acredita em Jesus, aí você é justificado. E aí a condenação, meus amados, ela não pode mais permanecer na sua vida, amém? Você não pode deixar mais o diabo te acusar e o diabo te condenar, porque a Bíblia vai dizer em Romanos 6,14 que você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, do favor de Cristo. E se Cristo inocentou você, ninguém mais pode te condenar. Amém? Não seja abominável perante aos olhos do Senhor, condenando a você ou acusando o seu próximo. Se Cristo te justificou, então viva na justiça. Creia que você já foi limpo, foi purificado. E dessa maneira você vai exaltar o nome de Deus. Amém? Romanos 5,20 está dizendo assim, ó: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Amém? Transbordou o favor de Deus, porque Cristo veio, meus amados. Olha o que diz no versículo 21, ó: a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus. Olha que lindo, onde o pecado, Adão pecou e o pecado abundou na vida de todos, mas Cristo veio e pagou a minha conta, e pagou a sua conta, e agora nós temos paz com Deus, e agora a graça ela reina através da justiça. O que é a graça? O favor de Deus. O favor de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida através da justiça que está em Cristo Jesus. Como ele viveu em santidade, ele pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados, Deus puniu Jesus no meu e no seu lugar. E agora, meus amados, quando nós cremos em Cristo, nós somos limpos, nós somos justificados. E a Bíblia está dizendo, ó, pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, mediante Jesus Cristo, nós temos agora a vida eterna, porque através da justiça de Cristo, nós nos tornamos justos. Não é pelas minhas obras, não é pelas suas obras, não é pela santidade humana, não é pelo teu esforço, nem pelo meu esforço, mas é por aquilo que Jesus fez. É um dom de Deus. Efésios 2:8-9 vai dizer, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. Jesus pagou pelos seus pecados, e quando você crê nele, você se torna justo. Então não se condene, nem condene o seu irmão, para que você não se torne abominável perante ele, mas somente diga sim para o Senhor, receba o seu perdão e receba a sua graça. Diga assim, Senhor Jesus, eu recebo o seu favor sobre a minha vida. Eu tenho uma vida de abundância e uma vida de vitória. Declare aí, em Cristo Jesus, a condenação não tem mais autoridade sobre a minha vida. Porque em Romanos 8:1 está dizendo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu creio e estou em Cristo. Então a condenação perdeu a autoridade. Amém? O diabo não pode mais me condenar. Amém? O pecado não pode mais me dominar, porque Cristo me libertou e eu vivo em liberdade. Declare essas palavras e assim será na sua vida. Olha o que diz em Romanos 5:21, ó:
Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Amém? Deus tornou pecado por nós. Amém? Aquele que não tinha pecado. Amém? Deus tornou aqui Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo se tornou pecado por mim e por você. E Deus puniu Jesus no meu e no seu lugar. E em Cristo Deus nos dá a justiça. Quando você crê em Cristo, você é justificado. Jesus tomou o pecado. Aquele que não tinha pecado, meus amados, tomou sobre si os nossos pecados. Isaías 53:5 vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos curados e sarados. Agora você é curado, você é justificado. Amém? Então não deixe o diabo te condenar e não se condene a si próprio, mas viva na plenitude e receba o perdão de Deus. Declare assim: eu sou perdoado, eu tenho paz com Deus. Amém? Nenhum mal pode sobrevir sobre a minha vida. Isaías 59:2 diz que os meus pecados faziam separação entre mim e o meu Deus, mas Jesus Cristo pôs fim a essa separação, me tornando justo. E agora a Bíblia diz em Hebreus 4:16 que eu posso me achegar com confiança diante da presença de Deus, porque os meus pecados foram perdoados, a minha dívida foi quitada. Jesus bradou: está consumado, e a obra foi terminada. Amém? E para finalizar aqui, eu quero ler um texto com vocês, maravilhoso, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 9, versículo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Amém? Eu quero ler com vocês. Olha para vocês verem que profundo, meus amados. Ó, no dia seguinte, por volta da meio-dia, enquanto ele viajava e se aproximou da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então a voz lhe disse: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou a segunda vez: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Ó, que lindo, meus amados. Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Aqui Deus mostrou essa visão para Pedro, para dizer o trabalho que Deus ia fazer na vida de Cornélio e derramar o Espírito Santo na vida de Cornélio, que eram gentios. Até então aqui, Pedro tinha um entendimento que a salvação ela estava em volta somente dos judeus, mas Deus mostrou para ele: não condenar aquele que Deus purificou. Jesus morreu por todos, Jesus purificou a todos. Então não cabe nós condenar, meus amados, as pessoas. Nós não somos Deus para condenar ninguém, mas nós estamos aqui para apresentar o Salvador a ela. Não condene, apresente um Salvador. Não intimide as pessoas para se chegar diante de Deus debaixo de pressão, mas sim revele o amor de Deus. Fale do amor de Deus para as pessoas. Fala que Jesus as ama e que Deus os ama. Amém? Deus vai mudar as vidas dela. E está dizendo aqui no versículo 15, ó, a voz falou para ele: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Não chame impuro, meus amados. Não condene o justo. Se Deus justificou você e se Deus justificou todos aqueles que crê, não aponte o erro e não condene o seu irmão, porque isso é abominável perante os olhos de Deus. Uma coisa abominável perante os olhos de Deus, meus amados, é uma transgressão muito forte, automaticamente, quando você se condena a si mesmo, ou você se condena a outra pessoa, meus amados, você se torna abominável, porque automaticamente você se torna incrédulo, porque você fala contra a palavra de Deus. É como se Deus declarasse: você é justo pela fé no nome de Jesus, e você declara que você é injusto. Então não chame injusto aquilo que Deus purificou. Não chame pecador aquilo que Deus purificou. Se Deus justificou o seu irmão, se Deus justificou a sua vida, então declare: Senhor, eu recebo perdão, eu mudo de vida em nome de Jesus, amém? Se você está no vício, você que está no erro, está procurando se libertar e viver livre, comece a declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu venço pela fé no nome de Jesus, Jesus me purificou, Jesus me libertou do pecado. Você começa a declarar, assim você se torna vício, assim você se torna livre do
vício do cigarro, das drogas, da prostituição, da pornografia, quando você começa a declarar que você é justificado pela fé, o pecado não tem mais autoridade, Jesus venceu, Jesus pagou pelos seus pecados, Jesus dá graça para você dizer não, amém? Quando você se firma na justiça de Deus, meus amados, o pecado perde a autoridade na sua vida. Você não fica mais escravo do pecado, porque Cristo te liberta, amém? Não firme na sua própria justiça, mas firme na justiça que vem de Deus. Cristo te purificou, Jesus te justificou, então declare, eu sou justo, está escrito em Romanos capítulo 1, no versículo 17, o justo viverá pela fé, então declare, eu vivo pela fé, eu creio em Jesus Cristo, que Jesus perdoou os meus pecados, amém? E sou justificado, a condenação não tem mais autoridade na minha vida. Amém? Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.